povo! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo no canal. Hoje eu não vou falar roda a vinheta. Hoje eu decidi gravar um vídeo que eu sempre falei que eu não ia conseguir gravar nunca. Eu nunca ia estar preparada, eu nunca ia estar pronta pra falar, eu sempre falava que ia ser impossível eu conseguir contar depois do que aconteceu. E agora, hoje, na verdade falta um mês pra tudo que aconteceu comigo. E eu tava limpando a casa e aí veio isso na minha cabeça. E aí eu falei assim, será que agora eu tô pronta pra gravar um vídeo pra contar o que aconteceu? Talvez até pra conseguir colocar na minha cabeça. Tipo assim, eu entendi o que aconteceu, mas a gente ainda tem um pensamento, né, de que, será que a culpa foi minha? Será que tudo que aconteceu? E talvez eu acho que se eu falar, se eu desabafar e se eu contar, vai ser melhor pra mim. Agora eu tô na minha casa, eu tô no meu quarto, tô sozinha, né? E aí eu falei, vou fazer. E aí eu decidi fazer esse vídeo. Eu tô com coceira na boca. Esse vídeo contando quando eu entrei num estágio de depressão forte ao ponto de tentar tirar minha vida. Meu Deus, isso é muito sério. Pra quem me conhece, pra quem não me conhece, eu sempre fui evangélica, eu sempre estava dentro da igreja, eu sempre trabalhava com crianças, eu sempre trabalhava com jovens, eu sempre estava lá, eu nunca saí, nunca tive oportunidades de sair, ficar no mundão, curtir a vida, fazer essas coisas. E a gente que é da igreja, a gente sempre tem a certeza que a gente nunca vai ficar depressivo, a gente nunca vai ter ansiedade, a gente nunca vai ter depressão, a gente nunca vai tentar se suicidar, tirar a própria vida. A gente sim está acostumado a lidar com pessoas que passam por isso. A gente está acostumado a lidar com isso e cuidar de pessoas assim, trabalhar com pessoas assim. E eu pensei que isso nunca ia acontecer comigo, né? Enfim. Só que eu sempre morei sozinha. Na verdade, sozinha entre aspas, né? Eu sempre morei na casa de pessoas e chegou um tempo onde eu morei sozinha. E eu decidi estar sozinha e em torno desse turbilhão de coisas, eu sempre estava sozinha. Eu acho que agora eu consigo assumir uma coisa que foi muito difícil eu assumir, né? Que antigamente era muito difícil eu assumir. Eu era uma pessoa que eu não conseguia ser sincera na menor coisa que fosse. Na menor situação que eu poderia ser sincera, eu poderia falar, eu não conseguia. Eu mentia, eu omitia. E aquilo virou um ciclo vicioso, onde eu sempre mentia, eu sempre inventava. E aquilo foi criando uma pessoa. Eu fui crescendo e fui ficando assim. O medo de falar, de ter a reação das pessoas. E o omitir era mais fácil. E aí eu fui morar sozinha numa casa e eu saí da igreja, não estava mais indo na igreja, já tinha feito um bom tempo que eu não tinha ido na igreja, por uma decepção que eu tinha tido muito grande, que talvez, quem sabe, um dia eu venha contar dessa decepção. E porque isso eu ainda não tô preparada, né? Porque toda vez que eu entro numa igreja eu me decepciono, então eu nunca tô preparada. Mas isso eu acho que eu tô mais preparada pelo que aconteceu comigo. Enfim, não vou fazer o vídeo ser longo. E aí eu tava sozinha, e aí eu comecei a perceber que por não estar mais na igreja, não ter mais amizade de pessoas de igreja, não ter mais amizades, eu comecei a ter atitudes muito fortes, onde eu afastava um pouco de pessoas que tinha comigo. E eu comecei a afastar, eu fui afastando as pessoas e fui me vendo sozinha. Me vendo sozinha pra sair, me vendo sozinha pra conversar, me vendo sozinha no WhatsApp pra ter alguém pra conversar. E aquilo foi sendo muito difícil pra mim. Muito difícil. E aí eu conheci um rapaz, me apaixonei por ele, porque queria um relacionamento sério, só que ele ainda não queria.
E eu sou uma pessoa assim que eu não consigo ver maldade nas pessoas. Eu não consigo ver maldade nas pessoas. E acabei levando ele pra trabalhar comigo, com outras amigas minhas. E acabou que isso é o que eu fiquei sabendo, né? Talvez não foi, mas foi o que eu fiquei sabendo. Acabou que ele se apaixonou, ou gostou da menina que trabalhava com a gente. E acabou que a gente acabou se separando. Aí, no meio de tudo, a gente não ficava mais junto, ele começou a se afastar. E só que eu já tava bem apaixonada, já tava gostando muito dele. E aí ele pegou e não me contou porque tava terminando e terminou. Só que aí eu comecei a pegar uma conversa aqui, uma pessoa falava uma coisa, outra falava outra, eu comecei a ver que ela tava próxima dele. E aí eu decidi perguntar. Mas sabe que quando você pergunta com medo de magoar a pessoa pela pergunta? E aí eu acabei tendo uma resposta de uma forma que eu não esperava. E a minha depressão, o meu estágio, a minha vontade do suicídio, não foi pelo acontecido da separação, não foi pelo acontecido da paixão do rapaz. Foi porque já tinha muita coisa acumulada. Quando você não consegue falar, você não consegue demonstrar o que você está sentindo, você vai guardando. Tem pessoas que não acreditam e tem pessoas que acreditam. Eu sou canceriana. E eu guardo muito, eu vou guardando muitos sentimentos, eu vou guardando muita raiva. Se eu tô brava, eu não demonstro, eu guardo. E aquilo vai virando uma bola de neve. Eu já tava magoada com muita coisa, eu já tava chateada com muita coisa, atitudes de amigos por não me procurar, não conversar comigo. Então eu já tava exausta mentalmente, fisicamente, porque eu tava trabalhando muito. Eu perdi um emprego, depois ia atrás de outro, aí eu começava a trabalhar, depois eu perdia outro. E as coisas estavam virando uma bola de neve na minha cabeça. E o mais difícil que foi, no ano novo do ano passado, eu entrei numa crise, não sei nem se a palavra é existencial, mas eu entrei numa crise onde você chora, só que o choro, ele não é suficiente pra parar, pra cessar a dor. E eu comecei a ter aquela sensação eu tive uma sensação muito forte, onde eu deitava no chão, aí eu vou chorar, não queria chorar. Eu deitava no chão do meu quarto e eu falava assim, Senhor, me leva. Eu pedia muitas vezes, Senhor, me leva, eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais sentir essa dor, me leva daqui. Eu falava isso repetidamente. E aí eu fui na cozinha, tentei achar alguma coisa, não consegui, porque eu sou uma pessoa muito cagona, eu não gosto de me machucar, eu não gosto de sentir dor, eu não gosto de me machucar, eu não gosto disso. Então, quando eu vi a faca, eu falei assim, eu não vou conseguir fazer isso. Vai ser muito... Eu não vou aguentar, eu não vou conseguir passar a faca em mim. E aí, não fui. Voltei pra dentro do quarto, deitei na cama de bolso e eu gritava pedindo pra que Deus me levasse. Eu pedia muito, insaciadamente eu pedia, me leva, eu não aguento mais ficar aqui. E aí chegou um momento onde eu falei assim, eu não aguento mais, eu comecei a sentir fraqueza. Só que aí eu fui pro banheiro, liguei o chuveiro, eu tava de roupa, nem parei pra pensar. Liguei o chuveiro, no frio, e fiquei sentada no chão do banheiro. O chão do banheiro é minúsculo, bem minúsculo. E eu sentei no chão do banheiro e só falava, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Como eu falei, não foi pela situação que aconteceu em si. Foi porque eu parei e entendi que eu estava refém de mim mesmo, dos meus erros, estar sozinha. Estar sozinha, de ter sido traída por uma amiga, que no fim eu descobri que os dois ficaram juntos. Não sei se foi quando ele estava comigo ainda ou se foi depois. Eles ficaram juntos. Ela me mandou mensagens, ela me mandou áudios absurdos, aonde me machucaram mais ainda. E aí quando eu voltando do banheiro, eu fiquei no banheiro, só que eu fui assim, eu gravei um vídeo no TikTok, eu vou tentar pôr aqui um pedaço do vídeo. No final do vídeo eu vou pôr. Eu gravei um vídeo pro TikTok, onde era o único mecanismo que eu tinha de desabafar. E aí eu gravei, falando que eu não tava aguentando mais, falando das coisas que estavam acontecendo. E aí
A única coisa que eu pensei e que veio assim na minha mente foi a caixa de remédio. Eu tinha uma caixa cheia de remédio, porque eu tenho, né, problema de coluna, eu tenho pressão alta. E eu tinha um remédio muito forte, porque eu dei paralisia uma vez nas pernas, por causa que eu dei inflamação na coluna. E aí afetou meus membros, então eu tomava um remédio muito forte, que era relaxante muscular, pra conseguir dormir. E aí eu tomei. Peguei todas as cartelas de remédio, fui tirando os remédios, tirando. E aí eu coloquei na minha mão, eu tava sentada no banheiro. E aí eu olhei pra minha mão, assim, com os comprimidos na minha mão. E eu falei assim, talvez agora o Senhor me leva. E aí eu engoli todos os remédios, se eu não me engano, tinha acho que mais de 15. Tinha muito remédio, muito. E aí eu deitei no banheiro, só que um pouco antes eu tinha ligado com uma amiga minha e tinha pedido pra ela cuidar da minha gata, né, que é que tá comigo até hoje, a Florzinha. Eu liguei pra ela e falei assim, olha, cuida da Florzinha pra mim, e desliguei o telefone. E aí, tomei o remédio, isso aconteceu, eu apaguei no banheiro. Eu apaguei. Na verdade, a única coisa que eu lembro foi de uma... eu não lembro de ter visto, mas assim, eu ouvi a voz de alguém falando, Isabela é doida, Isabela é doida, só ouvia isso. E aí depois, quando eu acordei, eu já tava no hospital. A minha amiga me encontrou no banheiro. Eu tenho a foto, mas eu não vou pôr a foto deu no banheiro que ela tirou. E no final, aí ela foi, eu fui pro hospital, fizeram a limpeza, né, que tem que limpar, daqueles remédios todos. E aí eu fui, e aí a minha colega entrou em contato com a minha família, que mora em São Paulo, porque minha irmã viu o vídeo que eu tinha feito. Eu também liguei pra minha irmã, só que eu não cheguei a falar nada. Eu lembro que eu só falei que eu não aguentava mais e que eu ia dar um jeito na minha vida. E aí minha irmã ficou sabendo, aí ligou a minha amiga que me encontrou no banheiro, contou pra ela o que tinha acontecido, que tinha me encontrado no banheiro desmaiada e que eles tinham que fazer alguma coisa porque eu tava muito sozinha. Enfim, e eu acabei voltando pra São Paulo, que é onde eu estou agora. Resumidamente, o meu pensamento, o porquê eu decidi gravar esse vídeo. Existem depressões, ansiedade, coisas que a gente passa, que às vezes a gente mesmo procura. A gente cria situações pra colocar essa ansiedade na cabeça, no nosso coração. E aí o que aconteceu comigo, eu criei. Eu criei a situação de afastar as pessoas de mim com mentiras. Eu criei as situações de afastar a minha família de mim, por não querer ficar perto da minha família, então eu sempre afastei minha família de mim. Eu criei a situação de nunca conseguir ter um relacionamento, porque mentia nos meus relacionamentos. Eu nunca traí, mas sempre mentia. E eu criei as situações. Não que, você criou se matar. Não, eu criei a situação para estar nisso e eu abri a brecha para entrar nessa situação. E no fim eu não tinha ninguém mais pra conversar, pra desabafar ou pra me entender. Porque às vezes a gente precisa de alguém pra só entender o que a gente tá passando. Não uma pessoa pra nos dar um sermão, porque a gente não tá na situação, a gente não tá com cabeça pra ouvir sermão. E eu não tinha ninguém nem pra me dar sermão, eu não tinha ninguém nem pra me ouvir, eu não tinha ninguém pra nada. E aí por fim eu me vi naquela situação. Vim pra São Paulo, fiquei acho que um mês ainda no estado assim de só chorar. Tudo que as pessoas falavam pra mim eu chorava, qualquer atitude eu via eu chorava, eu via vídeo assim triste, eu chorava. O meu Kawaii, porque tipo assim, o Kawaii, WhatsApp e o TikTok, eles só te dão vídeo conforme você assiste curte eles te dão vários daqueles mesmo, naquele tema. E aí só tinha vídeo depressivo, só tinha vídeo triste, só tinha vídeo que te falava, você precisa se trancar, você precisa ficar no seu canto. E só tinha aquilo no meu telefone. E eu agradeço ainda a Deus por mim ter conseguido ainda avisar algumas pessoas.
do que estava acontecendo. Porque tem muitas pessoas que não conseguem avisar. Não dá tempo de avisar. Não consegue falar o que está acontecendo. E infelizmente quando a gente vai ver, já aconteceu, a pessoa conseguiu tirar a própria vida, a pessoa conseguiu fazer o pior. E eu ainda dou graças a Deus por ter conseguido avisar, eu dou graças a Deus a minha amiga que me encontrou em casa daquela forma. Eu dou muito graças a Deus a isso. E era isso que eu queria trazer pra vocês. Às vezes eu choro, como eu chorei no começo, porque não era pra mim estar aqui hoje, não era pra mim estar aqui mais. E eu ainda tô aqui, e uma coisa que eu tenho muito no meu coração, independente se eu tiver 2, 3, nenhum amigo, eu preciso ser minha amiga. Eu preciso lutar por mim. Eu preciso me entender, eu preciso me amar, eu preciso me dar flores, eu preciso me presentear, eu preciso cuidar de mim. Porque o próximo, ele vai fazer se convém a ele fazer por outro. Se não convém, não vai fazer. Então, eu aprendi, entendi, depois da segunda chance, que eu acredito que foi uma segunda chance que o Senhor me deu, de que eu preciso cuidar de mim, eu preciso me amar, eu preciso estar comigo. E, resumindo, eu consegui passar pela depressão, eu consegui passar pela crise de ansiedade, de uma forma triste, foi, mas eu consegui passar. Graças a Deus eu enxerguei o que poucos conseguem enxergar a tempo, né? E graças a Deus eu consegui enxergar e eu tô aqui hoje. E eu queria deixar uma leve frase pra vocês, ou uma leve reflexão. Procure alguém, fale pra alguém. Procure alguém e fale o que vocês têm, o que tá acontecendo, a dor, o sentimento, porque alguém precisa saber. Você não é forte o suficiente para enfrentar a depressão e a ansiedade. Muitas pessoas vão falar, você é forte o suficiente, você consegue vencer a depressão, você consegue. Não consegue, sozinho você não consegue. Eu posso estar errada, muitas pessoas podem comentar e falar assim, não, a gente consegue, assim, não, a gente não consegue. Quando a gente está tomado pela ansiedade, quando a gente está tomado pela depressão, a gente não consegue se libertar mais. Aquilo já consumiu o nosso coração. É igual quando você vai preso. Se você for preso, você não consegue sair mais. A não ser que você compre uma pena, a não ser que você seja, não sei, a não ser que seja bem diferente. Mas depois que você entrou naquele estágio da depressão elevada, você não consegue sair mais. Então procure alguém, fale com alguém, não deixe ela te tomar, não deixe ela invadir a sua mente e fazer você fazer o pior com sua própria vida, com você. Não deixe, não deixe. E o vídeo de hoje é falando pra vocês que eu venci a depressão, e a depressão, a ansiedade, o suicídio, eu venci, e você ainda pode, você consegue vencer. Você pode sim. Procure alguém, procure, por mais difícil que seja conversar com a sua mãe, procure sua mãe, por mais difícil conversar com seu pai, procure seu pai. Procure alguém. Se você não consegue alguém da sua família, procure alguém da rua, procure alguém e fale. Porque você vai estar abrindo uma porta para você ser salvo. Porque talvez a sua pouca força não te salva, mas a sua pouca força de falar te salva. Porque você vai estar abrindo uma brecha para alguém te salvar. Tá bom? Então é isso. Obrigado. Dê like, comente, conte alguma experiência que vocês já viveram, vocês já passaram, alguma situação. Eu vou ler todos os comentários. E é isso. Muito obrigada e tchau!